Sejam todos muito bem-vindos. Como que a gente consegue ajudar o nosso paciente depressivo, ansioso que está sofrendo com enxaqueca? Se o seu paciente está com enxaqueca, esse pode ser o sinal que você está precisando. Se você imagina que você é reikiana e você vai atender um paciente, aí o paciente chega, diz para você, eu estou cheio de enxaqueca, não sei o que fazer, e você tem nas suas mãos uma ferramenta que pode ajudá-lo, é sobre isso que a gente vai falar. Sobre a gente conseguir perceber qual a ligação da ansiedade e da depressão com a enxaqueca e como você, terapeuta, consegue ajudar o seu paciente que está sofrendo com enxaqueca. E quais são os sinais também de que isso é um sinal maior de que ele está sofrendo de depressão e de ansiedade. Então, eu costumo dizer, essa live ela é feita para te ajudar, para ajudar você que deseja ser um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão, que deseja ajudar o seu paciente a ter melhores resultados, a fazer com que a vida dele possa ser alterada, né? Eu falo muito sobre isso, sobre a gente tirar aquele paciente, aquele estado de inércia em que a gente, por mais que a gente atenda, às vezes a gente não traz um resultado necessário. E muita gente acaba passando por isso quando vai atender um paciente que está com ansiedade ou está com depressão e chega para você no seu consultório com uma outra queixa. E você diz, bem, essa queixa que ele está sentindo, essa queixa tem que ter alguma coisa por trás. E quando a gente vai alinhavando, a gente sempre descobre que sim, existe algo por trás. Boa noite, Cláudia de Baião, seja bem-vinda, Cláudia. Então, hoje aqui a gente vai entender um pouquinho disso, das causas emocionais e psicológicas, né, que estão por detrás da enxaqueca, o porquê que a enxaqueca acontece, o conflito ativo e a fase de reparação desse paciente, como que a gente consegue perceber se ele está numa fase ativa de conflito ou numa fase resolutiva, tá? Numa fase de reparação, entender quais são os padrões por trás do conflito, a gente vai entender e aprender a identificar, quero mostrar para você como identificar e como descobrir e resolver a enxaqueca do seu paciente. É um pouquinho do que eu trouxe aqui hoje nesse quadro por detrás do sintoma. Quero aproveitar nesse momento e pedir, se você ainda não segue o perfil, aproveita e já segue o perfil, segue o canal também. Não esquece de compartilhar com quem necessita, mas mais do que isso, eu vou pedir para vocês já sugerirem aqui sintomas que vocês gostariam de saber, o que está por trás desse sintoma para eu estar trazendo para a próxima semana, na próxima segunda-feira, tá bom? E a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que existe uma causa emocional, sim, da enxaqueca. A enxaqueca ela pode dar de várias formas e várias partes da cabeça e a gente conseguir compreender melhor o que está acontecendo com aquele paciente, ou por que que ele está com aquele processo de enxaqueca de acordo com o que ele está com o que está passando na vida daquele paciente emocionalmente. Mas muitas das enxaquecas que a gente vai encontrar em consultório estão na fase reparativa. Então, a dor de cabeça, na maioria dos casos, ela é simétrica. O que é simétrica? Ela começa atrás da cabeça e vem em explosão para frente. Mas existem alguns casos que a gente tem enxaquecas temporais, enxaquecas frontais, e cada uma delas, né, as daqui da trás da nuca, em formato de capacete, e cada uma delas está relacionado muito com o escudo que foi acionado. Se você não sabe ainda o que é escudo, é sinal que você precisa me seguir para você entender um pouco mais sobre os escudos emocionais e como que isso, essa ferramenta pode mudar a sua prática terapêutica, como que você pode ser o terapeuta mais recrutado aí da sua cidade, quando você sabe da onde que vem a origem dessas emoções e o que elas fazem com sintomas físicos, tá bom? A gente precisa entender que a enxaqueca ela vem de um conflito de desvalorização. A maior parte das vezes, aquela pessoa que está ali na frente do seu atendimento, no momento do atendimento, ela está tendo a intelectualidade dela colocada em causa. Ou seja, ela chega para o atendimento e dentro do campo dela, a gente tem vários tipos de campo, e para você, terapeuta, é importante você entender em que campo, em qual área que esse paciente está sofrendo aquela questão emocional. Existem, por exemplo, imagina que seja por conta do meu trabalho. E no meu trabalho, constantemente eu estou sendo desvalorizada, eu estou sendo colocada à prova. Parece que eu sou burra, parece que eu não tenho capacidade. O meu patrão olha para mim como se eu não conseguisse fazer nada direito. Então, é na área do trabalho. Mas também pode ser que seja na sua casa, que as pessoas que estão à volta do seu paciente estão diminuindo ele intelectualmente. Vocês sabiam que isso acontece muito entre irmãos? Principalmente até a fase adulta, viu, gente? Tem
Pacientes, quantas vezes eu não atendi pacientes que têm conflitos diretos com os seus irmãos, que o irmão trata ele como se ele fosse menor, ou que tem a sensação de que o irmão é sempre posto como maior, como mais inteligente, como mais rápido, como mais forte. Isso vai fazer com que o seu paciente passe, então, a ter crises de enxaqueca. E eu vou falar para vocês hoje, vou revelar quais são os pontos que a gente tem desse paciente, quais os pontos que a gente toca nesse paciente para aliviar esse processo de dor de cabeça, se for o caso dele, tá? Então fica comigo até o final que eu vou estar explicando isso para vocês. Então, é importante a gente perceber que quando ele tem uma diminuição intelectual, quando ele está passando por que muitas pessoas em processo de escola, de faculdade, acabam desenvolvendo enxaqueca? Quando elas sentem que elas não são capazes de auferir mais conhecimento e que, ao olhar da turma, elas estão sendo inferiores, estão sendo colocadas à prova, ou até o próprio olhar delas faz com que elas comecem a olhar e pensar, pô, eu não estou conseguindo estar à altura, eu não estou conseguindo mostrar a minha capacidade, e aí eu começo a me desvalorizar intelectualmente. Por isso a cabeça é onde eu tenho os pensamentos, é onde eu tenho a minha maior exposição, é onde eu tenho todos os meus sentidos, né, à mostra, onde eu não consigo disfarçar que eu não estou me sentindo que eu estou me sentindo insegura. Então é muito importante a gente conseguir entender essa redução intelectual. Mas quero que vocês tenham atenção numa coisa: não é só redução intelectual. A enxaqueca ela pode vir de uma redução moral. Quando alguém diz que você não é alguma coisa também, quando alguém envergonha você. E daí, como que você vai entender essa enxaqueca do seu paciente? Por exemplo, processos em que você é desvalorizada publicamente, essa paciente vai desenvolver alguma coisa na parte da face. Normalmente, o que ela pode desenvolver? Uma rosácea na cara, porque ela fica toda vermelha, ela sente que ela precisa se proteger, né? Então, ela pode desenvolver também um processo de melasma. Se ela for humilhada publicamente, facilmente essa paciente, além da enxaqueca, você vai olhar e ela vai ter pequenas manchinhas castanhas na pele. E aí, automaticamente, a gente sabe que ela passou por um processo de desvalorização. Então, quando você olha para o seu paciente, você já consegue ter essas informações básicas para poder ajudar essa paciente e dizer, olha, a sua enxaqueca vem num conflito de desvalorização pessoal, moral. Por quê? Porque a gente tem sintomas, sinais físicos aparecendo para a gente. Se não tem esses sinais físicos, a gente vai precisar investigar. Mas quando a gente tem esses sinais físicos, que a gente olha, a gente já sabe que aquela paciente está passando por não só a enxaqueca que ela veio ser tratada, mas também tem outras questões e outros quesitos que ela está trazendo, faz com que você tenha mais certeza no diagnóstico.